A Bolsa finalmente chegou aos 135 mil pontos. A gente nunca viu o Ibovespa nesse lugar. E agora a gente finalmente está navegando por mares nunca antes navegados. O que tem que trazer bastante medo para você, porque ninguém sabe o que acontece daqui em diante. Mas isso é bom. Isso é bom porque é hora de se preparar para o imprevisível. E é nessas horas que a gente encontra as boas oportunidades. Olá, eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e esse é mais um episódio do nosso podcast Ligando os Pontos, que vai ao ar todas as quintas-feiras no YouTube do Monitor do Mercado e às 10 da manhã roda na home do portal Terra. O Ibovespa atingiu a máxima histórica, passou dos 135 mil pontos nessa segunda-feira. A gente zerou as perdas do ano, ou seja, o índice voltou ao 0 a 0 e até passou um pouquinho do 0 a 0 já no começo dessa semana. Isso significa que ele está voando? Não necessariamente, porque se você parar para pensar no Ibovespa em dólar, a gente ainda está devendo uns 7% de ganho em relação a... Porque o dólar, a desvalorização do real frente ao dólar, faz com que os ativos aqui se desvalorizem também. Mas isso é até um bom sinal, porque a bolsa continua barata, mesmo no seu ápice histórico, ela continua barata para os investidores estrangeiros. E são eles que efetivamente movimentam o mercado. Então, é difícil que a gente vá ver alguma grande realização de lucros, que é aquele movimento quando todo mundo começa a vender as suas ações para já embolsar o lucro que conseguiu com elas, se elas ainda não deram esse lucro todo para os investidores estrangeiros. Pensa que quem comprou a ação no Brasil com dinheiro em dólar lá no começo do ano ainda não está no 0 a 0. Só quem comprou em real. E quem comprou em real agora deve estar feliz, porque finalmente a gente passou da arrebentação dos 130 mil pontos. Já estivemos acima dos 135 nessa segunda-feira. A entrada da Bolsa nesse novo patamar é uma oportunidade, tá? Um patamar de preço que traz oportunidade para a gente se planejar para o futuro. Por quê? Porque quando o gráfico de cotação de uma ação do Ibovespa mostra que ele já passou por aquele caminho antes, é natural que a gente tente prever, e até parte da análise gráfica é fazer isso, tente prever o próximo movimento de acordo com o que ele já fez no passado. Quando é para o futuro, a gente está num momento novo. A Bolsa nunca teve aí, a gente não sabe até quando ela pode chegar. Existem as projeções, existem várias teorias e vários estudos na análise gráfica que mostram ali a possibilidade da Bolsa atingir novos patamares, dela ter um recuo, mas efetivamente não tem passado, não tem track record dela nesse ponto. E com isso é hora de se preparar para o imprevisível. E eu estou falando muito em imprevisível aqui, que eu queria chamar atenção para o que o Nassim Taleb, economista, escritor, professor, fala sobre a nossa necessidade de navegar no caos, se preparar para o imponderável. Eu trouxe até uma citação dele aqui, do livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, para a gente saber a importância de se preparar para a aleatoriedade da vida. E isso nos investimentos significa muito. Vamos lá. Nossa mente tem como principal ocupação transformar a história em algo suave e linear, o que nos faz subestimar a aleatoriedade. Quando a bolsa está num patamar novo, você tem que entender que nada é linear, óbvio, claro, na história da humanidade. E com isso você vai conseguir, talvez, encontrar as boas oportunidades ali dentro, parando de olhar para trás, olhando para frente. Em águas desconhecidas, você já sabe que precisa se preparar para um momento em que tudo é possível. E é aí que mora a oportunidade. Entre as mudanças que mais me chamaram a atenção na Bolsa, nesse novo momento, nesse novo patamar dos 135 mil pontos, é que a gente se afastou de verdade das ações da Vale, as ações Vale 3. Hoje elas são praticamente 12%, ali 11 alguma coisa por cento do Ibovespa. Ou seja, da composição toda do Ibovespa, mais de 10% é papel da Vale.
E aí normalmente a Vale puxa o índice para cima ou para baixo, de acordo com a cotação do minério de ferro, de acordo com a perspectiva de construção na China e em outros mercados emergentes, né, os importadores do minério de ferro da Vale. Mas dessa vez não. Dessa vez a Vale não está puxando o índice para cima. Ela está, na verdade, empurrando o índice para baixo. E nessa última disparada da Bolsa, né, desde o meio de junho até agora, a Bolsa já ganhou praticamente 12%, né, desde o meio de junho até aqui. Mas as ações da Vale despencaram, coisa de 10%. Então, enquanto a Vale, que tem mais de 10% do Ibovespa, caiu e caiu com força, o Ibovespa subiu. Ou seja, ele está trabalhando contra essa força e ainda assim conseguindo subir bastante. As ações da Petrobras, Petri 3 e Petri 4, são também praticamente 12% do Ibovespa e a Petrobras subiu 10% nesse período. Então, a Petrobras está fazendo força para cima, a Vale está fazendo força para baixo e o índice está conseguindo subir bastante. O que significa que essa alta não está explorando um item somente, ela não é uma alta apoiada unicamente nas commodities, mas sim num mercado melhorando, num mercado mais atraente para o investidor estrangeiro, que talvez esteja agora vendo nessa oportunidade de alta, nessa pernada de alta, que ele ainda tem espaço para crescer aqui no Brasil. E é legal notar que nesse cenário, né, com a Vale puxando para baixo, atuando como âncora e o índice subindo, é exatamente o contrário do que a gente viu no segundo semestre do ano passado, que o Ibovespa subiu 13%, mas ele estava agarrado ali nos papéis da Vale, que subiram 20% nesse período. Agora não, agora é Vale para baixo, então quem está subindo? Setor financeiro, setor do varejo, a Bolsa está pulverizadamente subindo e fazendo força para o alto, enquanto a Vale está puxando para baixo. Imagina quando a Vale vier, que é alegria. Mas não é esse o ponto, não é esperar a Vale, mas sim mostrar que tem várias oportunidades subindo e não só uma bolsa apoiada em commodity, como foi no último ciclo de altas, né? Essas mudanças de cenário, igual do último semestre do ano passado e agora o segundo semestre do ano, são bem diferentes e é bom você estar preparado para isso. Tem que ser o pacote básico do investidor. Tem aquela frase que atribuem ao Pedro Malan, né, que no Brasil até o passado é imprevisível, até o passado é incerto. Malan, ex-ministro da Economia. Bom, essa questão de mudança de cenário aqui está ficando cada vez mais clara para os investidores. Pensa na questão dos juros. No começo do ano a gente estava falando que era óbvio que os juros iam ser cortados, né? Todos os economistas estavam apontando como claro e certeiro que os juros iam estar ali no fim do ano lá para casa dos 9%. Mas chegaram os Estados Unidos apontando a dificuldade de cortar juros por lá, ficando cada vez mais para o fim do ano, né? Empurrando cada vez mais para o fim do ano o início do ciclo de corte de juros. E aí a gente teve aqui a briga pela redução ou não da Selic, né? Da nossa taxa de juros. E até então, até a semana passada, o governo federal, o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, estavam falando muito sobre a necessidade de cortar juros logo, a necessidade do Banco Central cortar os juros. Fizeram inimizade ali, fizeram brigas públicas com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, mas nessa semana passada a coisa parece ter mudado de direção. E aí na própria sexta-feira, o Lula falou numa entrevista à Rádio Gaúcha, né, que ele falou que o presidente do Banco Central precisa ter coragem para dizer que vai aumentar os juros quando precisa e que vai cortar quando precisa. Por que ele mudou de tom em relação a isso, já que ele estava batendo tanto na tecla de que era hora de baixar os juros? Agora já está botando na conta da coragem do presidente do Banco Central. Porque ele vai indicar o próximo presidente do Banco Central daqui a pouco. Ele sabe que essa conta está na mão dele. E o Gabriel Galípolo, né, que é um dos principais nomes a possivelmente entrar nessa vaga, já está bem claro para o Galípolo que não dá para baixar os juros na marretada. E o Lula sabe disso também. Então ele passou a trabalhar com um cenário de possibilidade até de aumento de juros, para não entrar na conta dele que os juros não foram cortados mesmo com o indicado dele. E o Brasil inteiro que trabalhava naquela perspectiva de que a gente ia terminar o ano com corte de juros líquido e certo, ou que pelo menos o governo ia pressionar pelo corte dos juros até onde fosse, já tirou o cavalinho da chuva, já está enxergando um governo que o próprio governo petista, acostumado com injeção de dinheiro, né, na economia,
com aquecimento econômico ali, mesmo que custe as contas do governo, agora já está trocando os sinais, começando a defender ou a atacar menos a manutenção da taxa Selic na alta. E se você foi obrigado a mudar seus planos de uma hora para outra, quando o presidente fala uma coisa diferente, ou quando a bolsa reage de um jeito diferente, ou quando a Vale cai, é sinal que você não está preparado para a aleatoriedade. Fazer uma descorrelação, ou seja, botar ativos diferentes que respondam de formas diferentes aos estímulos, às mudanças de cenário, entender essa descorrelação e como isso está aplicado na sua carteira é um ponto essencial e eu acho que é o recado mais importante desse nosso vídeo de hoje. Dá uma olhada na sua carteira, vê como ela reagiu à mudança de cenário dos juros, vê como ela reagiu à forte alta da bolsa e talvez seja a hora de você afinar de novos instrumentos, porque o mundo está mudando e esse segundo semestre está bem diferente do que a gente viu no segundo semestre do ano passado. Bom, esse foi mais um Ligando os Pontos. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um recado mais curtinho, justamente focado em mostrar a mudança de cenário e tentar trazer atenção para o que importa, que é montar uma boa carteira e que reaja bem às diferentes possibilidades que o futuro traz. Viva a aleatoriedade, até semana que vem.